Muito bom dia a todos, amados irmãos. Eu tenho aqui uma palavra que eu tenho certeza que vai falar forte aos vossos corações. Amém? Pois bem, nós somos cristãos e como servos de Deus, nós temos a obrigação de obedecer a palavra de Deus. Nós temos visto muitos líderes nossos incentivar, me desculpe a expressão, a violência, dizendo quem é esse canalha, quem é esse cara, quem é esse, usando tipos de expressões que não se usa, muito menos aqui fora, ainda mais dentro de um púlpito, ou melhor, em cima de um púlpito, de um altar, de uma igreja onde tem que ser pregada a palavra. Nós não somos aqui, não estamos neste mundo para disseminar o ódio. Não, nós estamos aqui para plantar a semente do amor e da paz. Eu queria deixar aqui uma mensagem. Eu sei que nós estamos em tempos políticos, nós temos que tomar decisão na urna, nós temos que ficar discutindo política porque a gente está perdendo tempo em que nós deveríamos dobrar nosso joelho e orar pelo país. A Bíblia diz, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Nós temos por Deus o Todo-Poderoso, não um homem, não um presidente. Nós temos por Deus o Todo-Poderoso, que é o Criador do Universo. Mas a palavra de Deus também vai dizer, se o ímpio governa, o povo padece. Então nós temos a obrigação de orar por este ímpio, seja ele ou aquele que assumir. Nós não podemos tratá-lo com indignação, falar mal o tempo todo, porque aí nós cristãos, o ímpio pode falar de quem ele quiser, porque eles vivem disso, mas o cristão não pode estar nessa mesma sementeira do mal. Até porque nós tivemos como é que se fala? Uma passeata, né? Passeata que fala, né? Evangélica, uma passeata evangélica, né? Um clamor pela paz, alguma coisa assim dessa natureza, onde tinha como símbolo a réplica de uma arma. Os crentes estão ficando intolerantes e isso está desagradando a Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, hein? Podemos ter surpresas. Como eu disse, tem muitos irmãos que podem não gostar dessa mensagem. Mas olha o que diz a palavra de Deus em relação à nossa atitude diante das autoridades. Seja ela do bem ou do mal, seja ela cristã ou não. Olha que nossa atitude tem que ser. Preste bem atenção. Vamos meditar aqui em 1º livro de Timóteo, capítulo 2, que diz aqui a partir do verso 1, ó, por todos os homens admoesto que, pois, antes de tudo que antes de você criticar e dizer que esse país vai se tornar uma Venezuela, ou seja, usar palavras de blasfêmia, usar profecias malditas, ou seja, só prever coisa ruim, antes de tudo isto, que se façam o quê? Deprecações, orações, intercessões e ações de graça, por quem? Pela direita ou pela esquerda? Não, por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de quem? De Deus, nosso Salvador. Então, a Bíblia aqui nos manda orarmos, mas infelizmente muitos irmãos estão intolerantes, estão envolvendo política, emocionalismo, ódio, raiva, chateação e até prevendo coisas ruins. Quantas vezes você não ouve uma boca de um cristão que tem que profetizar bênção, profetizando maldição? Ah, esse país vai ser uma Venezuela, esse país vai ser destruído, esse país vai entrar um comunista que vai fazer aquilo. Se nós não orarmos, a obrigação da gente é orar. Independentemente de quem entrar, irmão, você que me ouve, eu tenho obrigação de orar, você tem obrigação de orar, e pare de ficar batendo boca, discutindo de política. Você tem que falar da salvação. Jesus está voltando. Mas antes dele voltar, nós vamos ter tempos de angústia, de muita dor. Muitos crentes serão provados, assim como muitos ímpios. A única diferença é que os servos de Deus vai ter o livramento de Deus. Aqueles que de fato, de verdade, andam na presença. O tempo de angústia vai ser tempos de tanto sofrimento como nunca houve em todo o mundo. Você já ouviu que caiu fogo e enxofre em Sodoma e Gomorra? Você já ouviu que o mundo foi destruído na época de Noé com o dilúvio? Você já ouviu tantas coisas acontecer?
Mas nunca houve tanta dor e sofrimento como vai haver. Então a gente tem que se preparar com a palavra, com orações, com jejum, estar na presença e orar pelaquela autoridade, seja ela direita ou esquerda, não importa, não interessa. Nós não podemos empunhar a ideia de uma arma para combater o mal. A nossa arma não é contra a carne, ou melhor, perdão, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra demônio, contra o diabo, que está entrando nas igrejas e fazendo uma ruaça. As nossas próprias autoridades, antes de botar um homem, olha só, eu sei que é o seguinte, eu converso com servo de Deus, só pode subir no altar um presbítero, um pastor, um homem de Deus, às vezes até numa igreja que ele foi lá fazer uma pregação, que ele é um convidado, ele é convidado para sentar no ministério. Agora imagine você, um político sobe no ministério sem qualquer intimidade ou relação com Deus, em época de eleição, só para receber os votos dos crentes. Como é que o altar é um lugar sagrado? Moisés, você sabe o que representa quando Deus diz para Moisés, tira a sandália dos pés porque esse lugar é santo? A casa de Deus é santo, é um lugar santo, não é para o ímpio, não é para um cara que uma hora está na macumba, outra hora está na padroeira, outra hora está na igreja católica, outra hora está na basílica, não sei da onde, outra hora está num terreiro de umbanda, quimbanda, candomblé, uma outra hora, me desculpe a expressão, está na... Não vou falar o restante, não preciso falar, senão é cortado do YouTube, como muitas vezes os meus vídeos já foram bloqueados. Então, o lugar de Deus é um lugar sagrado, não é qualquer um que pode pisar. Porque coisas que já pisaram no altar e que, como autoridade, receberam o voto dos evangélicos, que é a maioria, e destruiu esse país, roubou. Alguns estão até presos. E alguns até usaram o nome de dizer que era crente. Não, eu sou simpatizante da igreja, entendeu? Até eles se batizam em tudo. Só para enganar, porque o diabo veio para enganar. Ele é o pai da mentira, assim como algumas autoridades que entram, que embrenham para o mundo político, entra com a mentira. Porque o diabo, ele tem esse poder de seduzir com a mentira, pois ele é o pai da mentira, e ele é o pai da mentira, e desde o início, desde o princípio, ele sempre foi a mentira, nele não há verdade. E aí vem um servo de Deus e bota uns caras desses no altar. Então é por isso que nós temos que clamar e orar e não idolatrar, como muitas das vezes a gente está vendo. Eu não vou citar nome, mas a gente está idolatrando. A gente, que eu digo, é o cristianismo, está idolatrando os crentes pentecostais, eles estão idolatrando homens. E parece que a política virou um meio de negócios para alguns determinados pastores. Essa que é a mais pura verdade. Mas nós temos que seguir a palavra de Deus, que diz aqui, ó. Vamos ler aqui mais um pouquinho aqui, ó. Que diz assim, ó. No verso 4. No verso de Deus, nosso Salvador, diz assim, ó, que quer que todos os homens se salvem. Olha só, ele quer que todos os homens se salvem e que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Vou repetir, olha que coisa linda aqui no verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então, se existe só um só Deus, não existe esse negócio de ficar idolatrando o homem, não. Ele é de Deus, ele é santo. E começa todo mundo a gritar, mito, mito. Isso para mim é um símbolo de idolatria que irrita o coração, que chateia Deus. Por isso muitos crentes vão passar pelo fogo, vão passar pela prova, porque realmente, irmãos, como é que eu vou ficar idolatrando a homem? Se existe só um mediador, que é Deus. Fica aqui essa mensagem. E eu gostaria de fazer uma oração, amém? Uma pequena oração.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu agradeço o Senhor por mais esse dia lindo, por essa linda quarta-feira, que o Senhor venha nos abençoar, mas eu peço, meu Pai, que o Senhor venha nos dar sabedoria, abrir o nosso entendimento, porque realmente, meu Pai, parece que muitos de nós só vamos para a igreja para ouvir a palavra e não para praticá-la em si, porque é fácil ouvir, é muito bom ouvir, mas a sua palavra diz que nós temos que ler, meditar. O próprio teu servo, o salmista Davi, diz que na sua palavra medita de dia e de noite. Numa outra passagem ele diz que guardou as tuas palavras, ó soberano Deus, para não pecar, guardou as tuas palavras no coração para não pecar contra o Senhor. Mas os crentes estão achando que estão numa boa, e quando começa a falar de política, começa uma irritação, um ficar com raiva do outro, e é exatamente se cumprir na Escritura, porque a Bíblia diz que levantará nação contra nação, reino contra reino, irmãos contra irmãos. E infelizmente estamos vivendo esses dias que estão terríveis, e se nós não vigiarmos, muitos vão ficar no arrebatamento. Então tenha misericórdia de nós, Senhor, guarda as nossas vidas, nos livra deste veneno a qual foi implantado infelizmente dentro da própria igreja, esse negócio de política. Nós temos sim que votar corretamente e não ficar criticando em vez de orarmos. Nós não queremos que fulano ou ciclano entre, nós temos que orar, e nós temos que orar sim, isso que o Senhor nos ensina. O Senhor diz aqui que nós temos que orar. Admoeste, pois, antes de tudo, de criticarmos, de transformar isso daqui numa isso ou naquilo, dizer que esse é do diabo, esse é aquilo, antes de tudo a gente tem que orar, mesmo para aquele que a gente acha que é do diabo, a Bíblia diz que a gente tem que orar. Então, orar com intercessões e ações de graça. E é isso, meu Pai, que eu peço que o Senhor bota no nosso coração. Tira do nosso coração essa coisa ruim e perversa de achar que alguns são melhor do que o outro e começa a idolatrar dizendo que aquele ali é mito, que aquele ali é o melhor, que aquele ali é o cara porque ele defende a família, que toda honra e glória é dada ao Senhor. Então existe muita idolatria em volta deste candidato que eu não preciso falar, mas o Senhor sabe que isso não está certo, mas pedimos misericórdia do Senhor sobre nossas vidas e que essa pequena mensagem venha abrir de fato ao nosso coração, porque o Senhor manda a gente orar para que tudo corra bem, para que todos caiam em paz. É exatamente por falta de orações que o país pode entrar em guerra, por causa de orações que pode haver roubalheira, por falta de orações, quer dizer, é que pode acontecer tudo de ruim, e o diabo ele sabe que o crente que ora é um crente cheio de poder. Por isso, meu Senhor, repreenda toda a força do inferno, guarda-nos de todo mal e nos livra. Guarda este irmão, essa irmã que está me ouvindo com humildade no coração, aceita essa palavra. É o que eu te peço, meu Pai, e te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a todos rica e poderosamente. Vamos meditar nessa palavra, bem, meus irmãos, que se encontra aqui em 1º livro de Timóteo, no seu capítulo 2, a partir do verso 1. E que Deus abençoe a todos rica e poderosamente. E tenham todos uma excelente quarta-feira na paz de Senhor Jesus. Bom dia, graça e paz.